Olá e bem-vindos ao workshop Noções Básicas de Conservação e Higienização de Acervos, oferecido gratuitamente pelo programa Hub+. Meu nome é Valéria Celianes, sou presidente da Libra Cultural e trabalho com conservação, higienização e restauração de acervos, públicos e privados. Hoje estarei com vocês compartilhando meus conhecimentos. Vou apresentar algumas experiências práticas e exemplos de conservação e higienização ao longo desta videoaula. Vocês conhecerão materiais e técnicas para assegurar que seu acervo se mantenha seguro. Vamos juntos abordar 3 tópicos principais que irei explanar ao longo do vídeo. São eles: a definição do que é preservação, conservação e restauração, o que é conservação preventiva, o que é conservação corretiva e o que é a preservação curativa. E por último, noções básicas de manuseio adequado dos itens do seu acervo, como movimentar as obras em uma exposição e sua guarda. Quais são os materiais adequados para protegê-las? Mostrarei exemplos de materiais como, por exemplo, o EPI, Equipamento de Proteção Individual, e falarei um pouco sobre a reserva técnica e suas condições. Preservação é um conjunto de medidas multidisciplinares e estratégicas de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para proteger, manter e garantir a preservação da integridade dos materiais e a longevidade do acervo. É um termo genérico usado para designar um conjunto de ações necessárias à salvaguarda à informação da perda. Conservação é um conjunto de ações multidisciplinares e estabilizadoras que visam evitar, minimizar e desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e de tratamento específico como higienização, reparos e acondicionamento. A conservação consiste em ações que têm impacto sobre uma coleção, um acervo ou um conjunto de obras. Alguns exemplos das ações ligadas à conservação podem ser controle e monitoramento das condições ambientais, de guarda e exposição, prevenção do risco de danos do manuseio incorreto, prevenção dos sinistros e catástrofes, monitoramento e controle de pragas, micro-organismos e insetos, monitoramento e controle do estado de conservação do acervo, intervenções diretas como a higienização, acondicionamento e guarda. Os exemplos citados são ações diretas e práticas que logo são identificadas com a preservação. Porém, existem outros conjuntos de ações indiretas que impactam de forma variada na preservação da sua coleção ou acervo. Como, por exemplo, a seleção dos itens que podem compor seu acervo e, consequentemente, irão contribuir para seu crescimento coeso. Identificação, organização e documentação de cada objeto da coleção. Contextualização, indexação e pesquisa que devem ser realizados constantemente para que as informações sobre os itens do acervo sempre estejam em dia. Disseminação, exposição, uso e acesso, permitindo que mais pessoas tenham conhecimento das obras do acervo. Uma dica importante: sempre esteja atento às mudanças de tecnologia que podem dificultar o acesso à informação sobre seu acervo. Muitas informações ficam armazenadas em computadores e mídias digitais, mas essas podem se tornar obsoletas, como aconteceu com os disquetes. É necessário sempre trocar a mídia. Por exemplo, quando o disquete parou de ser usado, migramos para o CD e depois trocamos o CD pelo pendrive e pela nuvem. Fique atento para garantir a preservação da informação de seu acervo. Outra questão importante no ambiente de preservação virtual é estar atento à legislação. Quais são as leis que se aplicam ao meu acervo? Quais informações podem ser compartilhadas? Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, apresenta diretrizes sobre quais informações podem ou não ser compartilhadas em ampla escala. Se informe para garantir também a segurança jurídica do seu acervo.
As ações propostas devem andar em conjunto com a capacitação dos seus funcionários. Investir em cursos de preservação e conservação é fundamental para que a sua instituição e os seus funcionários entrem em contato com novas técnicas e possam cada vez mais aprimorar os cuidados destinados às peças do seu acervo. Se dedicar à capacitação da equipe é também se dedicar à salvaguarda de sua coleção. A restauração é o último item do primeiro tópico que separei para falar com vocês. Restauração é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pela obra ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer a sua integridade e seu caráter histórico. Ela é realizada após a identificação do impacto que um dano causou no objeto. Como restaurar um objeto? A técnica será escolhida dependendo da dimensão do dano e o tipo de suporte da obra. Podem ser aplicados tratamentos químicos como, por exemplo, remoção de manchas, que será diferente para o suporte de papel do que uma pintura sobre tela. Recomposição estrutural, que se trata de recompor áreas que foram perdidas por ataque de insetos ou micro-organismos ou ações contundentes com algum sinistro. Dependendo do tipo de suporte, haverá técnicas e materiais específicos a serem empregados. Nas áreas de perda, a reintegração cromática também terá materiais específicos para cada tipo de suporte e técnica. O desenvolvimento do campo de conservação e restauração se traduz na separação desses conceitos, os quais algumas vezes têm um limite tênue. A restauração segue princípios rígidos de ação, regidos por uma ética profissional, visando alterar o mínimo possível o original. Um dos mais importantes princípios da conservação e da restauração é a reversibilidade, que determina que deve ser possível trazer o objeto ao seu estado original antes da intervenção. Por exemplo, na recuperação de um rasgo, a cola utilizada deve poder ser removida. Atualmente, entendemos que a reversibilidade completa é inalcançável, pois as leis da física mostram ser impossível retornar o objeto a um estado anterior. Mesmo uma limpeza é irreversível. A partir desta constatação de fracasso da reversibilidade, outros princípios foram estabelecidos, como o da removibilidade e retratabilidade. Isto é, a ideia de remoção, a qualquer tempo, do que foi colocado ou a possibilidade de permitir um novo tratamento no futuro. Importante saber que os tratamentos têm efeito cumulativo. Assim, é importante considerar minimizá-los, pois tratamentos sucessivos descaracterizam e distanciam a obra do seu estado original. Existem diversos exemplos de tratamentos sucessivos ou feitos de maneira inapropriada por pessoas não qualificadas que acabam por descaracterizar a obra. Quem não se lembra do restauro da imagem de Jesus Cristo, obra Ecce Homo na pintura de Elias Garcia Martinez, em uma igreja em Borja, na Espanha? Mas saiba que o princípio da mínima intervenção não considera a realização de pequenas intervenções, mas o tratamento suficiente para alcançar a obra da restauração, conservação e preservação. Chegamos ao segundo tópico de nossa aula. Nele vou explicar mais a fundo as diferenças entre conservação preventiva e a conservação curativa. Mas antes, vamos retomar o conceito da conservação. A conservação volta-se para o estudo e controle das causas de deterioração dos acervos, a fim de encontrar soluções de curto, médio e longo prazo, que desacelerem ou minimizem seus efeitos. Dentro da área de conservação, vocês podem se deparar com duas nomenclaturas: conservação preventiva e conservação corretiva. A conservação preventiva é o desenvolvimento da conservação como disciplina científica. Ela traz novos significados e produz diferentes interpretações do seu sentido qualitativo ou forma. Existem duas correntes na área de preservação preventiva, baseadas na localização geográfica. A corrente europeia usa a nomenclatura preservação e conservação, entendendo que os fatores de degradação na região, como clima mais ameno
e políticas de preservação mais eficazes causam menos danos ao acervo e menos necessidade de uma ação interventiva. A outra é a corrente latina, que usa a nomenclatura conservação e restauração. Devido ao clima tropical e às dificuldades de investimento na área, os profissionais dos países latinos tiveram que inventar soluções para a conservação dos acervos, pois lidam com oscilação de temperaturas e umidades mais severas e mais vulneráveis a ataques de insetos e proliferação de micro-organismos. Portanto, acabam por ter que recorrer a ações mais interventivas e adaptar materiais e equipamentos que não foram criados especificamente para a conservação de acervos, de maneira inventiva e por muitas vezes criativa. Por exemplo, eletrodomésticos que são para uso doméstico e são adaptados para uso de higienização de acervos, como aspiradores com potência para a limpeza de uma casa, mas que adaptado com tecidos e filtros na saída de sucção de ar, diminuem a força para não danificar o objeto. Existem vários fatores de degradação de um acervo ou de um item específico. Os profissionais devem estar atentos e evitar ao máximo que os itens de sua coleção sejam expostos. Compartilho com vocês alguns dos principais fatores. Luz, tanto a natural quanto a artificial, se essa não estiver regulada conforme as indicações do conservador. Poluição, oscilação de temperatura e umidade no ambiente em que a obra se encontra. Agentes biológicos como micro-organismos e insetos. Ação humana, que pode variar desde negligência e desconhecimento do material que você está manuseando, até atos que o responsável pelo acervo não tem como controlar, como guerras, vandalismo, terrorismo e fanatismo. E as grandes catástrofes naturais que podem levar a perdas inestimáveis, como incêndios, inundações, furacões e terremotos. Seguimos para o conceito de conservação corretiva curativa. A conservação corretiva ou curativa consiste nas rotinas de higienização dos acervos. A higienização é uma prática necessária e deve seguir uma rotina e cuidados para que sua coleção não sofra danos. Através do conhecimento do objeto, das características físico-químicas, técnicas, suporte e dimensões, é possível realizar um diagnóstico de estado de conservação e, a partir dessas informações, ter uma boa escolha de materiais e equipamentos para a higienização, acondicionamento e guarda. A higienização em acervos em reservas técnicas, para não alterar o controle de temperatura e umidade, devem ser realizados por poucos profissionais em momentos específicos. A equipe deve incluir no seu cronograma semanal ou mensal o momento da higienização e tentar não alterá-lo com frequência. A higienização em acervos em exposição devem ser realizadas em dias que não há visitação aberta ao público na instituição. Por exemplo, se sua instituição não abre às segundas-feiras, esse é o dia ideal para que a sua equipe visite a exposição e atenda às necessidades de conservação e higienização do acervo exposto. Importante, esses serviços devem ser realizados por profissionais capacitados para evitar danos nas obras e problemas futuros. Além do cuidado de manutenção nos dias em que o espaço está fechado ao público, é necessário um acompanhamento diário das obras expostas com rotinas de monitoramento de temperatura e umidade. Como disse no começo da videoaula, investir na capacitação dos funcionários é importante para garantir a preservação do seu acervo. E isso deve ser reafirmado quando falamos de higienização das peças. Conscientização e formação de todos os envolvidos no manuseio correto das obras, na montagem, é imprescindível. Quando uma exposição está no período de montagem e desmontagem, é necessário que as pessoas manuseando ou não os itens tenham cuidado e informações necessárias para proteger e evitar danos mecânicos. A preservação da obra exposta inclui não apenas o período de exposição, mas todo o antes e depois da montagem. O EPI, Equipamento de Proteção Individual, deve ser usado quando a obra apresenta indícios de contaminação de micro-organismos, que possam causar algum prejuízo na saúde do profissional
ou causar algum dano mecânico na obra de arte. Para o manuseio adequado de um bem cultural, é essencial a capacitação do profissional para a identificação dos danos e suas causas, além de conhecer as medidas que estão ao seu alcance para proteger a obra e preservá-la. Para o manuseio de molduras pesadas, usar luvas com antiderrapante. Para manuseio de obras com superfícies sensíveis à captação de poeira e marcas de mão, como fotografias sem proteção de moldura ou superfícies pigmentadas, usar luva de látex, vinílicas ou borracha. Para manuseio de obras em papel que não estão emolduradas, usar luva de tecido branca. Mas como funciona uma rotina de preservação? Quais os cuidados devo ter com as minhas peças? O primeiro ponto que coloco é a importância da higienização. Ela inclui toda ação dirigida a suprimir a sujeira ou elementos agregados que desvirtuem o aspecto ou integridade original do objeto. Este tratamento é um trabalho delicado, perigoso e irreversível, já que tudo que se elimina nunca poderá ser restituído. Segundo o tipo de sujeira, o local e a natureza da obra, será feita uma escolha entre materiais e técnicas de limpeza a serem empreendidas. Temos diferentes níveis de limpeza: a superficial, a eliminação de intervenções anteriores, e a limpeza mais profunda, que é mais invasiva ao objeto. Antes de começar a higienização, fique atento aos critérios de intervenção. Não danifique a obra, menos é mais. Tenha em mente que a intervenção deve ser a mínima possível. Utilize materiais confiáveis, reversíveis e estáveis. Teste antes de usar qualquer material ou técnica, mas nunca teste no material a ser higienizado. Faça um teste em um material semelhante antes de ir direto para a obra. A dica mais valiosa em relação à intervenção que trago é: a pressa é inimiga da preservação. Para saber qual tipo de intervenção será necessária, esteja sempre atento e faça um diagnóstico anterior. Itens que devem ser observados em seu diagnóstico são: cor, textura de superfície, brilho, flexibilidade, espessura, opacidade. Diagnóstico feito? Então vamos definir o melhor tratamento para a limpeza da obra. Para isso, você irá precisar preparar o material a ser utilizado, realizar exames e testes para garantir que o material é o correto para as especificidades que a obra apresenta, determinar a técnica a ser utilizada e organizar o espaço para o seu trabalho. Por exemplo, se o tratamento for de uma obra de grandes dimensões, talvez você precise utilizar um espaço externo no seu ateliê, pois ele não cabe na mesa que você tem disponível. Como explicado em nossa aula, a higienização pode acontecer enquanto a obra está em exposição, como mostrado nas imagens apresentadas. Ou então em espaços como reservas técnicas, laboratórios de restauração ou no ateliê particular do conservador-restaurador. Remoção de fitas adesivas, pequenos reparos e recomposição estrutural, como laminação com papel japonês e cola carboxilmetilcelulose, podem ser considerados procedimentos da conservação curativa ou corretiva. Os materiais utilizados na higienização podem variar de aspiradores de pó até cotonetes. Apresento alguns exemplos de materiais utilizados na higienização e seus usos. Entre os equipamentos temos aspiradores de pó, mesas de sucção, e mesas de higienização, conhecidas como capela. E na lista de acessórios temos raladores, auxiliar para a preparação de pó de borracha, bacias e potes de recolhimento e armazenamento,
equipamentos de ampliação, equipamentos de iluminação, eu estou aqui na reserva técnica do Museu 1 da Oi Futuro para apresentar alguns dos materiais que nós utilizamos para a higienização das obras. Agora eu vou mostrar alguns materiais de higienização. Vou começar pelas trinchas. Dependendo da consistência do suporte do material, será a mesma consistência que a trincha tem que ter. Isso aqui é uma escova. Essa aqui é uma trincha um pouco mais dura. E aqui tem alguns modelos de trincha mais macia, que geralmente é para papel, para fotografia, se não tiver a superfície porosa. O ideal é sempre que a trincha não tenha costura, porque na hora da higienização, de lavar a trincha, pode acontecer da costura ser de metal e acontecer isso, oxidar e essa oxidação passar para as cerdas. Então é importante sempre que lavar, deixar em pé, em algum suporte, para a água escorrer para baixo e essa oxidação não ir para as cerdas e não contaminar o material. Mas pensando sempre que o melhor é sem costura, para isso não acontecer. Agora eu vou falar dos bisturis, que servem para remoção de pontos de oxidação, dejetos e qualquer objeto estranho colado na obra. O cabo, geralmente a gente usa do número 3 ou 4, e as lâminas, elas são do número 11, inclusive essa aqui é 11, e essa aqui é número 20, mas a gente usa até o número 22. Tá? Dependendo do tipo de dejeto a ser removido, a gente vai optar. Aqui é um bisturi descartável. Esse aqui é um tipo de faquinha sem corte, que ela é ideal para remoção de fitas. Geralmente quando a gente remove fita, a obra está molhada, então pode causar algum rasgo, algum dano, e o melhor é que ela não tenha fio de corte. Aqui alguns materiais também auxiliares para remoção ou colocação de pastas, massas, né? Obturação em áreas de perda. Geralmente esses materiais eles não são próprios para restauração, eles são adaptados. Como essa espátula, ela é de cirurgia oftalmológica, mas ela é ótima para remoção também de dejetos, colocação de massas ou polpa de papel em lugares de perda. Aqui a gente tem as espátulas, essa aqui é a espátula de osso, espátula de teflon. E uma espátula térmica. Tá? A espátula térmica ela é ótima para fixação de adesivos, remoção de fitas quando precisa de calor. A espátula de teflon ela é boa para quando tem que fazer algum vinco, para condicionamento. Geralmente a espátula de osso ela acaba marcando mais os materiais com vinco, então o ideal é usar a espátula de teflon que ela não marca tanto, né? Ou para remoção de vinco, né? Alguns materiais que estão dobrados, a espátula de teflon também serve para remoção desse vinco. Aqui tem algumas fitas para consolidação de rasgos. Geralmente a filmoplast ela é usada para materiais com uma transparência, como papel vegetal, papel japonês. Quando é um papel com mais gramatura, a gente acaba usando o papel japonês e cola CMC. A cola CMC ela também é usada para limpeza pelo verso da obra, tá? Em alguns casos, nas telas também, dependendo de algum adesivo
que esteja causando manchas, a gente também usa o CMC para remoção. Qualquer aplicação de fungicida nas obras, tanto telas como papéis, a gente usa um borrifador para aplicação. Ou algum material ou um equipamento que possa fazer aspersão, tá? Outra cola também muito utilizada para alguns tipos de encadernação é a cola de amido, tá? De pH neutro. Existe a cola PVC também de pH neutro, que é utilizada para encadernação. E aqui alguns materiais para higienização pelo verso, que é o pó de borracha. A borracha ela pode ser ralada, sempre a borracha plástica, tá? Aqui já a borracha já ralada, né, que você pode encontrar no mercado. Aqui tem as bonecas, né? Isso pode ser usado pelo verso, com uma luva, com movimentos circulares, ou usando a boneca ou a esponja, que é essa aqui. A desvantagem desse material é que ele suja rapidamente e não tem como lavar. Aqui dentro tem pó de borracha e quando você higieniza, ele vai saindo e você vai fazendo em movimentos circulares a higienização. Só que ele suja rapidamente e aí é um material que fica já descartável, não tem como lavar. Já a vantagem de fazer uma boneca é que você usa um algodão aqui dentro, um tecidinho e um cadarço para fazer a amarração. Então, com pó de borracha, você faz os movimentos circulares e faz a higienização pelo verso ou nas bordas. A higienização é feita com movimentos circulares e depois da higienização é só trocar o tecido, né? É uma coisa que é descartável, então é mais barato, o custo-benefício é mais barato usar a boneca feita do que comprar a pronta, mas dependendo do material, precisa dessa consistência e aí tem que avaliar conforme o suporte o que vai ser usado. Depois que essa borracha, né, for utilizada, no caso da boneca, ela tem que ser removida ou com um aspirador ou com uma trincha. Para materiais com a superfície muito sensível e porosa, quando não pode passar nenhuma trincha, nem muito menos o pó de borracha, a gente vai usar a pera sopradora. Tá? E aqui tem 2 exemplos, né, que é só delicadamente você vai empurrar a sujeira para fora da obra, tá? Que aí não tem jeito, não tem o que fazer e geralmente a opção é fazer ou por aspersão, aplicar qualquer produto de higienização ou com a pera sopradora. Aqui é um recipiente de descarte, ele tem essas reentrâncias, né, que é para enganchar o suob, remover o algodão sem tocar, né? O ideal é sempre estar com luva quando você está usando material fungicida ou qualquer outro material contaminante, você engancha o suob aqui e o material fica descartado aí dentro. Pode utilizar água também aqui dentro para neutralizar os odores. E falando sobre o EPI, né, aqui tem vários tipos de luva, a vinílica, de borracha, a látex. Todas elas vão proteger principalmente a gente, né, porque para a gente não tocar em fungos e materiais contaminantes. Quando a obra estiver fora da moldura, é essencial que se use o EPI. Tá? Quando ela estiver dentro da moldura, inclusive, você pode tocar sem as luvas na moldura, contanto que a sua mão esteja limpa, né? Ou usar uma luva com antiderrapante, porque quando você usa a luva
de tecido, ela pode escorregar e você pode causar um acidente. Então, ou usa uma luva com antiderrapante na palma da mão, né, para conseguir conter o objeto, ou sem nada. A não ser que a moldura esteja contaminada. Aí sim, opte ou por uma luva de látex ou com antiderrapante, ou higienizar a moldura antes de tocar. A obra, quando estiver fora da moldura, ela deve ser manuseada com a luva de tecido, principalmente quando ela estiver altamente degradada ou com alguma perda ou pedaços soltos. E esses são alguns dos materiais que utilizamos na higienização. Espero que vocês tenham aproveitado nosso tempo juntos. Caso tenham dúvidas ou necessitem de contatos com profissionais de museologia e conservação, deixe o site da minha empresa, Libra Cultural, para que entrem em contato. Agradeço ao Hub Mais pela oportunidade e até a próxima!